Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e análise desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Como eu tenho dito, temos que traçar, essa estratégia aí, estratégias para a sobrevivência, pois tempos difíceis está batendo a nossa porta, guerra, rumores de guerra, brigas, políticas no Brasil, temos brigas familiares, problemas, de relacionamento, doenças, pecado, Se você não consegue largar o seu pecado, temos que traçar, essa estratégia para a sobrevivência, porque o nosso alvo final é estar alicerçado no Senhor para ir morar com Ele no céu, E aqui a gente vê, Olha como está seco esse solo árido e a plantinha, que tem Jesus consegue sobreviver a todas as adversidades, Então, vamos começar hoje o capítulo 10, que está falando sobre persistindo através do sofrimento. E diz assim, abre aspas, corramos com perseverança, fecha aspas. Vamos analisar Hebreus 12, 1 até o versículo 17. E diz o seguinte: quem quer que tenha observado os atletas numa maratona irá reconhecer que esta é uma das competições mais árduas jamais inventadas. Trata-se de uma prova de resistência e velocidade. O passo acelerado que os corredores olímpicos mantêm durante o desenrolar da corrida nos surpreende, assim como a sua incrível resistência. Para poder entrar na maratona são necessárias horas de treino constante, a fim de aperfeiçoar-se. Mas até mesmo os corredores experientes têm o seu, entre aspas, momento de dor durante a corrida. Este momento pode surgir perto da 20ª milha, quando o corredor tem ainda um bom percurso a fazer, pois são ao todo 26 milhas. Sua capacidade de resistência é sem dúvida severamente testada nessa hora. A dor faz desanimar. Ele pode perguntar-se se terá forças para terminar a corrida e começar a pensar em desistir. Se chegar ao fim da corrida, será por causa de sua capacidade por suportar o momento de dor até o fim. Segundo várias testemunhas no Novo Testamento, a vida cristã é como uma competição de atletismo. Se comparada também a uma luta em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ou a uma corrida de longa distância em 1 Coríntios 9, 26 e 2 Timóteo 4, 7. O autor de Hebreus usa a imaginação da competição atlética quando diz, abre aspas, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fecha aspas. Hebreus 12, 1. Essa foi uma ilustração adequada para aquela comunidade cristã cuja vida já tinha sido comparada a uma peregrinação, em Hebreus 3 e 4. Como o corredor olímpico, ao fim do percurso, eles estavam fadigados. Tinham, abre aspas, mãos descaídas e joelhos tropegos. Fecha aspas. Hebreus 12, 12. Haviam alcançado seu próprio momento de dor. Eles iniciaram sua peregrinação cristã muito tempo atrás,
mas agora estavam descobrindo que a vida cristã era uma corrida de longa e não de curta distância. Abre aspas, tendes necessidade de perseverança, fecha aspas, foi-lhes dito em Hebreus 10, 36. Ter fé significa resistir em meio à dor, às dúvidas e às promessas não concretizadas. Hebreus 11, 13. Alguns dos leitores estavam desistindo da corrida e negligenciando e espezinhando sua grande esperança, porque, como o corredor de longa distância, ficaram desanimados com a presença do sofrimento. O exemplo da corrida de longa distância pode não ser muito popular hoje, porque a nossa cultura parece esperar uma vida sem sofrimento. É comum que se espere pílulas para a tensão, uma bebida ao jantar para acalmar os nervos e drogas para embotar os sentimentos. Não é de admirar, portanto, que os cristãos, que o cristianismo seja muitas vezes promovido como não acarretando sofrimento. Ouvimos falar frequentemente de um cristianismo que funciona como uma varinha mágica, fazendo desaparecer nossos sofrimentos. Supõe-se que irá abrir novas portas, fazendo-nos ricos e populares, ou age como uma porção mágica que nos tira de uma situação difícil e promete aliviar a dor. Mas a vida cristã envolve sofrimento e desânimo, fazendo com que nos perguntemos se vamos chegar ao fim do percurso. O primeiro sinal de dor pode ser terrível, especialmente se tivermos sido levados a crer que nosso cristianismo só nos trará alívio da tensão. Paulo experimentou sofrimento em sua vida cristã. O espinho na carne, que ele diz lá em 2 Coríntios 12, 7, era uma doença crônica sem qualquer melhora. Nós também experimentamos sofrimentos devido à nossa fé. Os leitores de Hebreus passaram por isso. Logo depois de seu batismo, abre aspas, sustentaram grande luta e sofrimento, fecha aspas. Tinham sido publicamente abusados e escarnecidos e roubados de suas propriedades. Hebreus 10, 32 a 34. Muitos dos leitores tinham começado a perguntar, abre aspas, por quanto tempo poderemos resistir? Fecha aspas. A luta os fazia desanimar. Como você resiste quando chega ao seu momento de dor na vida cristã? O autor de Hebreus não sugeriu uma vez sequer que o cristianismo alivia a dor. Pelo contrário, ele lembrou a comunidade cansada que estamos todos envolvidos numa grande competição de atletismo e devemos perseverar até o fim. A palavra para, entre aspas, luta, em grego, atlesis, em Hebreus 10, 32, é um termo usado para a competição esportiva. Ele diz então que, em Hebreus 12, 1, abre aspas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fecha aspas. Subtítulo: A herança de sofrimento. Como podemos continuar correndo quando nos sentimos cansados? O autor de Hebreus descreve para cada seus leitores um grande estádio onde somos, abre aspas, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, fecha aspas. Hebreus 12, 1. É como se a igreja estivesse no campo. A densa massa de pessoas parece uma nuvem acima dela no estádio. As testemunhas não são apenas observadores neutros. Elas estão ali para animar-nos.
somos fortalecidos no momento de dor pelo encorajamento dos partidários que ali estão. Essas testemunhas são os nossos predecessores. Antes do autor encorajar seus leitores a competir, ele descreve os heróis do passado que, abre aspas, obtiveram bom testemunho, fecha aspas, pela sua fé. Hebreus 11, 39. O termo, entre aspas, testemunhas, em grego martos, apareceu no capítulo 11, no versículo 2, 4, 5 e 39, descrevendo pessoas aprovadas por Deus. Os homens e mulheres do Velho Testamento tiveram sua parte de frustração, Hebreus 11, 13, riscos e sofrimentos devido à sua fé. Como conclui o autor? Abre aspas. Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugam reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, necessitados, afligidos, maltratados. Entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno. Fecha parênteses. Temos, portanto, uma herança de sofrimento. Ser fiel é manter-se firme apesar disso. Outros correrão antes de nós como atletas nobres, disciplinados. Eles também pensaram em desistir, mas completaram a carreira. E agora dependem de nós para terminar o percurso, pois sem nós sua obra estaria incompleta. Abre aspas. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, fecha aspas. Hebreus 11, 40. Assim, abre aspas, grande nuvem de testemunhas, fecha aspas, insiste para que sejamos fiéis em meio à adversidade. Todavia, o mais exemplo de fidelidade em meio ao sofrimento é Jesus, o, abre aspas, autor e aperfeiçoador da fé, fecha aspas. O autor ou, entre aspas, pioneiro, em grego archegos, no capítulo 2, versículo 10 e capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, era quem abria o caminho. Jesus foi quem primeiro seguiu pelo caminho que agora trilhamos e demonstrou que isso era possível. Ele terminou a corrida antes de nós e enfrentou sofrimentos, frustrações e decepções. Ele, entre aspas, suportou a cruz quando lutar parecia em vão. De fato, a fé cristã teve o seu início no esforço para suportar a dor. Jesus é o pioneiro que observamos como nosso modelo para preservar. O autor diz então, abre aspas, olhando firmemente para Jesus, três pontinhos, fecha aspas. O atleta que desvia a atenção do alvo acaba desanimando e desistindo. Sua única esperança de manter sua determinação é fixar atentamente o alvo. Os cristãos desanimados são, da mesma forma, aconselhados a olhar para Jesus. Ele viajou à nossa frente e chegou ao destino. Jorge
Buttrick nos fez lembrar que Cristo jamais buscou escapar do sofrimento. Abre aspas, ficamos indignados, aliás, abre aspas, ficamos imaginando se nosso culto da, entre aspas, personalidade e do sucesso, embora pregado em algumas igrejas, jamais recorda que Jesus, abre parênteses, que suportamente prega, fecha parênteses, foi pendurado pelas mãos e morreu como um criminoso comum. Ele foi direto para o sofrimento, com os olhos abertos e recusou qualquer sedativo. Ele nos contou que o segredo do sofrimento não está deste lado, e menos ainda se revela ao homem que tenta fugir do mesmo, mas se acha através da dor do outro lado. Fecha aspas. Deste modo, nem Jesus, nem Paulo, nem o autor de Hebreus ofereceram qualquer alívio para a dor. Não houve promessa de uma solução ou vitória fácil. A fé não representava uma libertação imediata da agonia física ou emocional. Ela podia, na verdade, significar o início do sofrimento. Isso pode envolver uma vida de males físicos, como aconteceu com Paulo, ou suportar abuso por parte de outros, como fez Jesus. Existe uma cena na peça Santa Joana de Bernard Shaw, onde o bispo diz a Joana que, a seu ver, ela está apaixonada pela religião. Abre aspas. Existe algum mal nisso? Fecha aspas. Perguntou Joana. Não, respondeu o bispo. Abre aspas. Mas poderia ser perigoso. Fecha aspas. Ele lembrou-se que o cristianismo começou com uma cruz. Quando o atleta chega ao seu momento de dor, ele nada pode fazer além de suportá-la se quiser terminar a corrida. As pessoas em nossa cultura não querem suportar nada desagradável, mas a história da cruz é uma grande história de perseverança. Jesus, entre aspas, suportou a cruz, Hebreus 12, 2, e suportou, abre aspas, suportou a oposição dos pecadores, fecha aspas. Também Hebreus 12, 3 agora. A cruz nos lembra que o sofrimento não é removido instantaneamente. Entre aspas, perseverança, que traduz upomone, é o mesmo termo usado para, entre aspas, suportou. Jó e Paulo mostraram atitudes diferentes com relação ao sofrimento. No Velho Testamento, Jó jamais renuncia a Deus, mas ele pelo menos indaga sobre a sua justiça. Há momentos em que pede um árbitro para decidir entre ele e Deus, lá em Jó 9:33. E duvida que o Senhor se preocupe com o homem. Paulo pôde, porém, aproximar-se do sofrimento com muito mais equanimidade, ousando mesmo rejubilar-se em sua dor, em Romanos 5:2, Colossenses 1:24. Mas qual a diferença entre Paulo e Jó? Será que Paulo teve a vantagem de ver que em Jesus Cristo esse sofrimento tem significado? Ele compreendeu que Deus participou de nosso sofrimento através de Jesus. Nós também devemos, entre aspas, olhar para Jesus, a fim de reconhecer que não sofremos sozinhos. Seria inútil sugerir que a dor deve ser suportada caso não haja boas notícias no final. Viktor Frankl,
Um médico que passou anos num campo de concentração nazista declarou, abre aspas, podemos suportar quase todo, entre aspas, como se houvesse apenas um, entre aspas, porquê, fecha aspas. Precisamos saber que existe algo além de nosso sofrimento. Frankl descreve sua própria luta pela sobrevivência no livro Man's Search for Meaning, a busca do significado pelo homem. A esperança de que o campo de concentração não fosse o fim deu-lhe força para continuar. O vislumbre de esperança de que poderia vencer o terror e prosseguir em sua busca ajudou-o a sobreviver. Existe também esperança para o cristão. O Cristo que, entre aspas, suportou a cruz, está agora, entre aspas, sentado à destra de Deus. Podemos enfrentar o momento de dor porque existe um alvo à nossa frente. Subtítulo: A educação suprida por Deus. O discurso de Alexander Solzhenitsyn na Universidade de Harvard, em 1978, descreveu as enormes diferenças entre as pessoas abastadas do mundo ocidental e as da Europa Oriental. Abre aspas. Tem sido possível, no Ocidente, educar os jovens segundo essas ideias de bem-estar material, levando ao esplendor físico, felicidade, posse de bens materiais, dinheiro e lazer, até uma liberdade de prazer quase ilimitada. Fecha aspas. Todavia, diz ele, existe perigo em uma liberdade tão constante. Abre aspas. Até a biologia sabe que a extrema segurança e bem-estar habituais não são vantajosos para um organismo vivo. Fecha aspas. Os seres humanos que não passam pelo sofrimento tornam-se mais fracos. Você está passando por algum sofrimento? O Brasil está prestes a fazer você passar por um grande sofrimento? Pensa que se você buscar Jesus, né, você vai conseguir passar por esse sofrimento e você vai se tornar um ser humano mais forte, né? Viver só no bem bom torna-se mais fracos, né? Diz aqui, né? Olha só. Por outro lado, afirmou Solzhenitsyn, imagine a privação daqueles que não vivem num país livre e que não têm expectativa de uma vida isenta de sacrifícios, abre aspas. 6 décadas para o nosso povo e 3 para a da Europa Oriental. Durante esse período tivemos um treinamento espiritual bem mais avançado do que o do Ocidente. A complexidade da vida e o peso mortal produziram personalidades mais fortes, profundas e interessantes do que as geradas pelo bem-estar padronizado do Ocidente. Fecha aspas. Olha aí, né? A investida do sofrimento que nos faz indagar sobre nossa experiência, aliás, existência, pode de fato ser exatamente aquilo que aperfeiçoa o nosso caráter. O autor de Hebreus faz essa observação. No momento em que seus leitores, como atletas cansados em meio à corrida, começam a se perguntar sobre o seu futuro, ele responde com uma, entre aspas, exortação, extraída de Provérbios, Hebreus 12, 5 e 6, que está lá em Provérbios 3, 11. Abre aspas. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desanimeis
quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Fecha aspas. Não podemos, porém, tolerar o sofrimento sem motivo, enquanto nós o aceitamos se tivermos a certeza de que Deus é nosso Pai e que Ele está operando os seus propósitos. Certo autor escreveu em seu livro que é quase como se dissesse a Deus, abre aspas, alguns dizem que o Senhor é cruel, e confessamos que a crueldade do mundo nos perturba. E temos então momentos de dúvida, mas da sua bondade não duvidamos, por tê-la visto na vida de Jesus. Colocamos então nossa vida em suas mãos, para que faça uso dela a favor de outros. Fecha aspas. O cristão que chegou ao seu momento de dor não precisa desistir de Deus, pois sabe que ele nos trata como a filhos. Hebreus 12, 5. Até mesmo Jesus, o Filho único, abre aspas, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, fecha aspas, Hebreus 5, 8. É, portanto, natural que nós, seus irmãos, também aprendamos da mesma forma. Hebreus 2:12. Os povos da antiguidade sabiam que as crianças negligenciadas e ilegítimas jamais recebiam uma boa educação, mas os pais que amavam realmente os filhos os disciplinavam. A educação que não incluía castigos físicos era desconhecida nos tempos antigos, conforme está lá em Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 12 em diante. O termo paideia, em grego, significa educação, disciplina e castigo, pois a educação incluía correção. Assim sendo, o autor de Hebreus diz aos seus leitores desanimados, abre aspas, é para a disciplina que perseverais, fecha aspas, Hebreus 12, 7. O sofrimento não indica que Deus deixou de interessar-se por nós, mas pode ser o treinamento suprido por um pai cuidadoso. Muitas coisas nos fazem sofrer ao longo da peregrinação cristã. Além da dor física que nos prova, pode haver o sofrimento psíquico ligado ao esforço para mantermos nosso compromisso cristão no mundo que desdenha nossos valores. Existe sofrimento nas muitas crises que a igreja enfrenta e na luta para ser paciente quando essas crises tornam a vida desagradável. A coisa mais difícil para nós pode ser, sem dúvida, desistir e evitar a dor. Nós certamente não estamos preparados para ela se esperamos que o cristianismo só ofereça uma vida vitoriosa, perene. Mas a história da salvação mostra que o cristianismo nasceu com um Salvador que suportou a cruz e que ele continuou em vista da perseverança daqueles que decidiram suportar a disciplina de Deus. Hebreus 12, 7. Deus escolheu não retirar o sofrimento dos crentes. Se fizesse isso, talvez passássemos a servi-lo pelas razões erradas. Ele, porém, não nos deixa pensar que nosso sofrimento é inútil, pois demonstrou que em Jesus Cristo somos seus filhos e que nosso irmão mais velho já suportou a cruz, movendo-se através da barreira da dor para a destra de Deus. Nós sabemos que podemos terminar a corrida porque Jesus suportou a disciplina sem desistir.
Olha aí, né? Temos um exemplo a seguir, Jesus Cristo, né? Que sofreu primeiro e aquela morte terrível de cruz. Por quem? Por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Então, temos que nos entregar a Ele porque aquela cruz era para nós, não é verdade? Olha só, né? E temos que suportar o sofrimento, né? A dor que esse mundo aqui nos dá, né? Se você está passando, né, por problema aí, né, de relacionamento, problema na sua igreja, problema com o seu irmão, né? Peça perdão, reconcilie, né? Se você está desempregado, se você está vendo, né, que nosso Brasil aí está numa decadência, né, praticamente em queda livre e que vamos sofrer muito nos próximos meses e anos, né? Temos que estarmos alicerçados no Senhor para passar por tudo isso, não é verdade? O mundo está em guerra, lá fora, aqui dentro, né? E principalmente está numa guerra espiritual também, né? Que é a mais importante que temos que suportar. As guerras do mundo a gente vê aí fora, né? E a guerra espiritual? Você tem visto ela batendo a sua porta, né? Temos que traçar, né, essas estratégias para a sobrevivência, né? Um plano para a sobrevivência da igreja baseado no livro de Hebreus. A igreja aí somos nós, né? Nós somos a igreja, né? Então, como traçar essas estratégias, né, para a sobrevivência, né? Temos que estar lendo a Bíblia, se entregando a Cristo, né? Vivendo em comunhão com os irmãos, né? Participando da ceia todo domingo, né? Como vemos na Bíblia, louvando, engrandecendo o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, né? Todos os dias, principalmente ao domingo, participando da ceia, da oferta. Você tem feito isso? Ou você está desanimado, né? Como essa igreja aqui, que o autor de Hebreus escreve para ela, tentando, quase desistindo, né? Você está quase desistindo, ou já desistiu. Volte enquanto há tempo, né? Se você está com alguma dúvida de como fazer isso, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar as suas dúvidas e juntos, né, de mão dadas, chegarmos, né, ao céu, né? Porque Jesus morreu naquela cruz para que os nossos pecados sejam perdoados. E para a gente aceitar isso, né, temos que nascer de novo, da água e do Espírito, né, como diz Jesus, né, lá em João, capítulo 3, né, para Nicodemos, né, procurou ele à noite para saber o que ele deveria fazer. E você? Vamos seguir essa trilha juntos? E se entrega a Jesus, Ele tem muitas coisas boas lá no céu para nos dar, né? Mas vamos passar tempos difíceis aqui. E só vamos conseguir passar por isso e chegar lá no céu traçando essas estratégias para a sobrevivência, entregando a vida a Ele e nos alicerçando na palavra de Deus, tá bem? Agradeço você que tem desprendido o seu tempo, está aprendendo aqui a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está gostando muito, né,
desse tempo que a gente tem passado junto aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Mas antes disso, né, peço para que, se você gostou, deixe aí o like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisa, né, traçar essa estratégia para a sobrevivência, que tempos difíceis estamos passando e vai piorar um pouco mais, né? Mande aí para ela, peço para que se inscreva no canal e acione aí o sininho para a hora que eu fizer o próximo vídeo, ler o próximo capítulo, vocês, né, sejam avisados, tá bem? Próximo capítulo vai ser frequentando a igreja. Olha aí, né? Foi o que eu falei aqui, né? Temos que todo domingo estarmos presentes na igreja para louvar e engrandecer o nome de Jesus e de Deus, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?